Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 8. Apocalipse 4, 8. Nos diz assim a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos ler todos juntos a parte B desse versículo, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Amém. Senhor, obrigado pelos ensinos sagrados. Nós temos aqui a palavra do Senhor inspirada pelo Teu Santo Espírito. E nós queremos que o Senhor fale conosco. Toma minha vida, Senhor. Que eu seja vaso de honra nesta manhã, um canal desobstruído para fluir a Tua verdade sobre a vida do Teu povo. Mas eu também tenho sede de Ti, eu necessito de Ti. Fale com todos nós, Senhor. Deus, que em nome de Jesus venha alimento do trono da graça para fortalecer a nossa vida e nos fortalecer espiritualmente. Quebranta o nosso coração na Tua presença e abre, Senhor, o entendimento e a compreensão. Quem sabe aquilo que, pela minha limitação humana, fique um tanto obscurecido, o Senhor possa aclarar. Ilumina, Espírito Santo. Aplica a Tua verdade no nosso coração. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta manhã é Deus como Senhor Todo-Poderoso. Deus como Senhor Todo-Poderoso. Esse texto, ele relata uma das visões mais fantásticas de um lugar mais fantástico do universo, que é o trono de Deus. Eu quero convidar você para estar comigo diante do trono de Deus nesta manhã. Porque pelo único e vivo caminho, Jesus Cristo, eu e você hoje podemos estar no lugar mais impressionante do universo, a sala do trono de Deus. Se você tiver tempo depois, e eu sugiro até que reserve um tempo para isso, leia todo esse capítulo. Eu tento imaginar como é a sala do trono de Deus. Diz que ele está sentado num alto e sublime trono, e por trás dele há um arco-íris de esmeralda. Normalmente, quando a gente pensa num arco-íris, a gente pensa em algo colorido. Eu imagino um degradê de verde e um brilho tão intenso. Sabe aquele cristal que chega a dar um brilho furta-cor? É assim que eu imagino esse arco-íris. Algo impressionante. Imagine que nós temos tantas coisas belas no universo e no planeta Terra, que apenas um planeta do sistema solar. Nós temos lugares fantásticos, paradisíacos. Nós ficamos impressionados. Há pouco o pastor Emerson falou da imagem da lua, que linda que ela está. E às vezes eu venho para a alvorada no altar, o sol nascendo ali no Lago Igapó, e o reflexo do sol no lago é uma imagem que chega a dar um êxtase no coração da gente, de tão bela que é. Eu fico imaginando o lugar mais fantástico do universo, que é a sala do trono de Deus. Quanta beleza há! É algo talvez indescritível a nós, seres humanos. Porque o ser mais inteligente do universo é que criou todas as coisas. E quando João estava na ilha de Patmos, perseguido pelo imperador Domiciano, por pregar o evangelho, por falar de Jesus Cristo como o único e perfeito caminho, ele é isolado naquela ilha. Deus envia um anjo que mostra a ele as últimas coisas que irão acontecer. E por isso nós temos esse único livro profético no Novo Testamento, relatando
as últimas coisas que acontecerão. E ele relata como é o trono de Deus. E nesse texto que nós lemos, ele fala de um Deus que era, de um Deus que é, e de um Deus que há de vir. Um Deus que vai voltar para buscar a cada um de nós a sua igreja. E por isso, esse sermão tem 3 verdades. Nós falaremos hoje sobre o Deus que era, da pré-existência de Deus, de um Deus que é, que se comunica a nós, e de um Deus que há de voltar para buscar a sua igreja e da importância de estarmos preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus. E a pergunta é: eu e você estamos preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus? Então a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que Deus era. E eu e você precisamos compreender que Deus, ele tem capacidade de autoexistir. E eu quero olhar para algumas provas aqui, bíblicas e lógicas, da pré-existência de Deus. Quando eu e você lemos Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o nosso abençoador, Ele é aquele que é o nosso provedor. Galardão, sempre que a Bíblia fala de galardão na Bíblia, está ligado a um presente, a uma recompensa. A palavra de Deus diz que a quem der até um copo de água fria a um dos seus escolhidos, vai receber de Deus o galardão, uma recompensa, um presente. Então, quem se aproxima de Deus, se quer ter relacionamento com Ele, precisa crer que Ele existe e que Ele é o galardador daqueles que o buscam. Deus é Espírito, eu e você não conseguimos vê-lo, mas nós podemos sentir o seu cuidado, a sua provisão, nós podemos sentir o seu agir. Imagino que você, nesta manhã aqui, em alguns momentos já se arrepiou pelo ministrar do Espírito Santo, seja ouvindo o coral, seja entoando cânticos, seja no momento de oração, de adoração, seja ouvindo a leitura da palavra, algo impacta o nosso coração. E esse é o Espírito de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Não houvesse o Espírito Santo, seria em vão tudo o que está acontecendo nessa manhã. Porque é Ele quem aplica essa verdade no nosso coração. E muitas vezes, as pessoas nos questionam o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós temos a definição do que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo Deus, mas eu tenho convicção que Ele existe. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Nós não temos controle nem sobre a nossa vida. Há alguém que nos mantém vivos. Visitando pessoas enfermas, às vezes idosas, avançadas em idade. Eu me lembro de uma irmã chamada Dinorá Barbeta, levando ceia para ela. Um dia ela falou: pastor, ora para Deus me levar. Eu não suporto mais, minhas pernas doem. Dói muito, é muita dor. Eu tenho Jesus, ora para Deus me levar. É claro que eu não fiz essa oração, né, irmãos e irmãs? Mas ela pediu. Ela queria morrer. Se ela tivesse domínio sobre a sua própria vida, ela falaria: Dinorá, caia morta agora. E ela cairia. Se eu tivesse domínio sobre a minha vida, naqueles momentos de luta, tribulação, que a gente queria fugir das lutas, eu falaria: Jefferson, caia morto. E eu cairia. Alguém nos mantém vivos.
Você pode dar o nome que quiser. Força superior, energia cósmica, igual a gente ouve falar tantas vezes. Alguém nos mantém vivos. E ele também determinou o dia da nossa morte, de acordo com o Salmo 139. Ele já determinou. E naquele dia não vai ter jeito de correr. E a morte não avisa quando ela vem. Nós, pastores, já fizemos funerais de pessoas das mais diversas idades. Recém-nascidos, meia-idade. Me lembro de uma senhora que, por poucos meses, completaria 106 anos de idade, o funeral que eu participei. Tivemos aqui a morte do filho do pastor Ezequias, 17 anos, jovem de tudo. Essa é uma realidade que todos nós, em algum momento, vamos nos deparar se Cristo não voltar antes. Mas eu e você nos relacionamos com esse Deus pela fé. E a fé, por pequena que ela seja, ela é um dom de Deus e pode empreender grandes coisas. Lembre-se que a Bíblia diz que a fé é como o grão de mostarda, é um dos menores grãos da natureza, mas pode, germinando, se tornar uma árvore. Um dos menores grãos da natureza pode se tornar uma árvore. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus te deu fé, por pequenina que seja, é possível empreender grandes coisas quando essa fé é depositada nesse Deus que era. O Deus que sempre existiu. Ele estava no início de todas as coisas. Primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, no princípio estava. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo o que existe. E Ele foi dando ordem, Ele foi organizando todas as coisas, porque Ele estava no princípio. E Ele criou todas as coisas. Imagine esse Deus que domina sobre todo o universo. Faz rotação e translação à terra. A lua tem as suas fases. O universo funciona sincronicamente. Ninguém fica falando, é dia de vir o dia, vem dia, agora é o momento da noite chegar. Deus governa sobre todas as coisas, quer queiramos, quer não. Porque Ele era. E Ele criou todas as coisas, pelo poder das suas mãos. Deus é o teu Criador, é o teu sustentador, Ele é o teu provedor. Não passe pela vida sem se relacionar com esse Deus. Eu e você temos apenas uma vida para viver. Não vale a pena ter apenas uma vida para viver e viver longe daquilo que Deus planejou para mim e para você. Que, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E se eu e você não estamos experimentando o que é bom, agradável e perfeito, é porque nós estamos direcionando a nossa vida do nosso modo e não ao modo da palavra de Deus. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24 e 26, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, de tudo, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse Deus, Ele não habita nesse templo onde nós estamos reunidos. Como o reverendo Oswin já disse tantas vezes, isso aqui era um salão de baile. Mezanino, o povo ficava bebendo aqui em cima, onde nós temos a galeria. Santo não é este lugar, embora ele tenha sido separado agora para a glória de Deus. O santuário que Deus habita somos nós. E onde nós formos, ali está um adorador. Esses são os verdadeiros adoradores. E onde eu e você estivermos, no nosso cotidiano, nós estamos adorando, cultuando e servindo a esse Deus com as nossas atitudes. Esse é o momento que a igreja, o povo de Deus, está em assembleia, congrega, estamos juntos para nos fortalecer, para sermos edificados, para juntos nos adorarmos ao Senhor. Mas o culto, ele continua, é o tempo todo. Então, esse Deus, ele habita em mim e em você.
Que privilégio nós temos. Não era assim no passado. Os profetas, eles tinham a manifestação do Espírito Santo de Deus em alguns momentos para profetizar. E o Espírito Santo se retirava. Mas eu e você, desde a descida do Espírito Santo, estamos vivendo a plenitude do Espírito. E Ele habita em nós, em mim e em você. Que privilégio nós temos de ter um ser tão grandioso morando em nós, habitando em nós. O ser mais fantástico do universo. E ele continua: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Olha o propósito: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Bem que não está longe de cada um de nós. Meus irmãos, irmãs, Deus não está longe. Se Ele não está longe, quem se distancia dEle? É Ele que se distancia de nós ou somos nós que nos distanciamos dEle? Lembre-se que o pecado, ele causa separação. Mas à medida que nós nos voltamos para Deus, nós vamos nos reconciliando com Ele e vamos experimentando o privilégio da intimidade com Ele. Esse Deus nos criou para que nós possamos buscar a Ele, adorar a Ele, servir a Ele o tempo todo. Salmo 139, ele fala dessa grandiosidade, desse Deus onisciente, onipotente, onipresente. E ele diz que Ele sabe quando assento e me levanto. Tem um cântico que foi gravado pela banda da igreja, primeiro CD, que fala um pouquinho sobre isso. Inclusive a Sara, filha do reverendo Osni, participou da letra, a composição desse cântico. Ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto não posso atingir. Perdi a melodia aqui, mas ele diz assim, ó: tu me sondas, me conheces, sabe quando assento e levanto. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu conheces bem. Se eu me escondo no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subo ao lugar mais alto, lá o Senhor está também. De onde eu posso, ou onde eu posso esconder desse Deus que era? Não tem como esconder desse Deus. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. E sabe, Ele não precisa da minha adoração, da sua adoração. Porque o tempo todo, Ele tem lá os 24 anciãos, os 4 seres viventes, de dia e de noite eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é todo-poderoso. Mas Ele se agrada da nossa adoração. Ele em Cristo nos adotou como filhos. E eu e você somos filhos desse Deus fantástico que governa sobre todas as coisas. C.S. Lewis, ele disse certa vez que ele pôde compreender essa adoração do trono de Deus. Porque pode parecer um negócio estranho, metódico, até chato mesmo. Imagina esses 4 seres viventes ficarem de dia e de noite lá: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Deus, santo, 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 santo é o Senhor Deus, aquele que era, que há e que há de vir. Parece um negócio meio metódico. Mas sabe o que C.S. Lewis diz? Ele diz: eles estão diante do trono de Deus, o ser mais fantástico do universo. E cada momento que eles olham para esse Deus, eles veem um atributo novo, algo que impacta, algo impressionante.
e tudo que sai dos lábios deles Ele é santo. Ele é santo, e eles veem outro atributo, e eles dizem Ele é santo, e eles veem outra virtude, e Ele é santo, e eles estão 24 horas vendo atributos novos, e não se cansam, e dizem Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E sabe o que eu acho que nós vamos dizer quando a gente chegar lá? Ele é santo. Meu Deus é santo. Esse Deus que me amou desde a eternidade, Ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso. Toda a terra, todo o universo revelam a sua glória e a sua majestade, porque Ele é santo. Sabe, irmãos e irmãs, quantas pessoas já contestaram Deus? Quanto mais aprendem de Deus, mais eles vão percebendo que estavam errados. Há um homem que já faleceu chamado Werner Keller, um arqueólogo, um cientista. Esse homem era ateu. Começou a fazer pesquisas e estudar, querendo contestar a Bíblia. Sabe qual foi o final? Esse homem entendeu que Deus, que era, Ele é, e há de vir. Ele é. Ele recebeu ao Senhor Jesus como Salvador e escreveu um livro cujo título é E a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão. Porque os seus estudos científicos levaram a ele chegar à conclusão que do nada era impossível tudo existir a não ser que houvesse um Deus que do nada traz tudo à existência. Quando nós chamamos isso, estudamos teologia, isso em teologia é chamado de ex nihilo. Deus do nada trouxe tudo à existência, porque Ele era, Ele estava lá no princípio. Mas há algumas provas lógicas. Vejam bem, qual é a prova mais aceita pelos estudiosos? Que o universo teria surgido de uma explosão de plasmas, chamada de Big Bang. Será que foi assim o universo surgiu, um acidente do acaso? Porque, ainda que tenha surgido do Big Bang, quem gerou essa explosão de plasmas para o universo estar em expansão até hoje? Quem criou esse plasma? Ainda que tenha surgido do Big Bang, os cientistas dizem que se essa explosão de plasmas tivesse passado 1/1000 de segundo a mais ou a menos, onde está o planeta Terra, ele não existiria. Mas sabe o que é estranho? Que normalmente explosão desorganiza. E pelo visto, essa foi a única explosão que organizou. Você já viu algum lugar que houve explosão e saiu tudo organizadinho? Mas pelo visto, essa é a primeira. A gente vê tantos seres vivos com um funcionamento tão complexo, fruto de uma explosão. Tenho dificuldade de crer nisso. Eu creio que eu e você somos algo proposital. Deus planejou. Eu não creio que eu e você somos um produto do acaso. É só você olhar para o ser humano. Como que o corpo humano é complexo. Dizem que nós sabemos muito pouco do cérebro humano, da complexidade da visão, por exemplo. Nós fomos planejados. Pense no ser humano. Nós fomos planejados. Todo o corpo humano, a meu ver, ele tem uma origem. Um Deus que era. Foi uma ação proposital. Deus determinou o dia do nosso nascimento. Ele determinou que nós estaríamos aqui.
e Ele tem um projeto para a nossa vida, porque Ele era. Já pensou eu desmontar o meu relógio, colocar dentro de um pacote de papel, e eu jogar no chão, ele explode, e o meu relógio sai funcionando perfeitamente como está agora? Essa é a probabilidade, ainda que eu coloquei as peças dentro, porque do nada surgir todas as coisas, tem que existir uma fonte geradora, porque esse Deus, Ele era. Mas o Deus que é, Ele é um Deus que eu confesso, Ele é incompreensível. É difícil de a gente compreender totalmente Deus. E o dia que a gente compreender totalmente Deus, Ele deixa de ser Deus. Nosso maior mal é querer entender Deus a partir do ser humano, é rebaixar muito Deus. A essência dele é divina. A essência dele é perfeita. Esse Deus que era, Ele é. Eu e você precisamos pensar nisso. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 18, diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Deus, Ele é incompreensível, mas Ele é conhecível. Eu não conheço, eu sou um analfabeto em tecnologia. Eu uso computador, mas eu não entendo de computador. Eu conheço o computador, mas eu não entendo de computador. Se ele der um defeito, eu não sei consertar. Embora eu conheça um computador. Assim é Deus. Deus é incompreensível, mas Ele é conhecível. E por isso, mais uma vez, eu encorajo, não passe pela vida sem conhecer esse Deus que criou a mim e a você. Sabe que Moisés, certa vez, ele quis ver a glória de Deus. E Deus disse para ele: olha, Moisés, não tem jeito, não é assim. Não funciona assim. Não há quem me veja e permaneça vivo. A minha glória é tão forte que você não suportaria. E Moisés, ele clama a Deus: mas me revela a tua glória. Tá bom, então eu vou passar de costas entre a fenda de duas rochas e você vai me ver pelas costas. E quando Deus passa e se revela dessa forma a Moisés, Moisés, ele fica impactado. E ele diz: tu és soberano. Tu és aquele que domina sobre todas as coisas. Em outras palavras, tu és santo. Tu és santo. Certa vez, Moisés, ele tinha que dar uma revelação ali ao povo. Ele disse: quando eu for falar, como que eu vou dizer quem o Senhor é? E Deus disse: eu sou o grande, eu sou. Diga: eu sou, me enviou a trazer esse recado a vocês. Eu sou, porque Deus é. Eu sou. Ele é eterno. Não queira compreender Deus a partir do cronos. O nosso tempo é limitado, é cronológico. Deus está no Kairos, o tempo dele, Ele é eterno. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. Ele tem se revelado a mim e a você pelos seus atributos. Calvino dizia que Deus é ao mesmo tempo escondido e revelado. E o Salmo 19, versículos 1 e 2 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, em uma noite revela conhecimento a outra noite. E eu e você somos chamados a adorar o Criador. Ele é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, mas Ele virá como Adonai, o grande juiz. Foi perguntado à multidão: o que vocês têm feito de Jesus chamado Cristo? E a multidão disse: crucifica-o. O que eu e você temos feito do Deus que se encarnou,
se tornou um de nós e pagou o alto preço. O que eu e você temos feito de Jesus chamado Cristo. Ele é o El Shaddai, o Senhor poderoso do céu e da terra. Ele é Yahvé, o Deus imutável. No Novo Testamento ele é Teós, que na ideia de Elohim ele é o Todo-Poderoso, mas Teós, ele é acrescido de uma ideia, de possessão. Nós somos servos, escravos de Deus, vivemos para servir a Ele. E talvez você fique indignado, pensando, então, eu sou escravo de Deus. É melhor ser escravo de Deus que escravo do diabo. Porque tem gente que é escravo do diabo. Porque Ele é amor, Ele é bondade, Ele é fidelidade, Ele é santo. E esse Deus que é Elohim, que é o Senhor, porque Ele é Kyrios, Ele é Pater, porque em João 1, 11, 12 diz que Ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você foi gerado por Ele, mas adotado por Ele, por meio de Cristo, por isso Ele é o teu Pai. Talvez o teu pai não tenha te dado presença, a melhor educação. Talvez você seja um filho adotivo porque os teus pais biológicos te rejeitaram ou por algum motivo entenderam que não podiam cuidar de você. Talvez o teu pai não foi o melhor modelo de pai, mas ainda que os nossos pais terrenos tenham sido perfeitos, eles foram falhos em algum momento. Mas eu e você podemos ser filhos do Pater, aquele que governa sobre todas as coisas, de alguém que é perfeito. Deus de amor, Deus imutável em seu ser. Ele é Pater. E Ele quer compartilhar comigo e com você alguns atributos, outros não. Há alguns atributos que são exclusivos dEle, como eu disse aqui, a sua onipotência, Deus pode qualquer coisa. A sua onisciência, Ele conhece todas as coisas, inclusive o seu pensamento. Deus, Ele é onipresente, não tem como fugir da presença dEle. E esses atributos são exclusivos dEle. Mas tem alguns atributos que Ele comunica, Ele compartilha conosco. Ele compartilha conosco a sua espiritualidade. Ele compartilha conosco o seu amor, a sua verdade, a sua sabedoria, a sua santidade. Eu e você podemos experimentar alguns desses atributos. Por isso que quando uma vida é entregue ao Senhor, ela recebe a Jesus como Salvador, os atributos desse Deus começam a se manifestar. E a gente vê características que antes não tinha, por causa dos atributos que Ele compartilha e comunica com os seus salvos, com os seus filhos. Não passe pela vida sem experimentar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E diante do Deus que há de vir, eu quero encerrar aqui com 3 textos. Primeiro, Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Diante do Deus que há de vir, eu e você somos chamados a conhecê-lo, desenvolver intimidade com Ele, para que Ele possa revelar a nós quem Ele é, e nós possamos conhecer um pouquinho mais desse Deus que criou a mim e a você. Romanos 11, 33 e 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois a glória eternamente. Amém. Diante da revelação de Deus,
eu e você somos chamados a adorá-lo. E por fim, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós o veremos face a face. Veremos como Ele é. Hoje, Ele é Espírito. Ninguém viu a Deus. Diz a palavra, Ele é Espírito. E Espírito a gente não vê. Mas um dia, nós podemos senti-lo. Mas um dia, nós o veremos tal como Ele é. E o texto diz, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Ele é puro. Diante de um Deus que há de vir, eu e você somos chamados a uma vida separada, de santidade, de integridade, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso negociar, no nosso trabalhar, onde nós formos, nos purificando, porque nós queremos, cada dia mais, ser semelhantes a Ele. Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Toda a terra está cheia da sua glória. Há tanto para falar de Deus, tanto. Mas se os 4 seres viventes estão de dia e de noite olhando para Ele e têm atributos infindáveis, o que seria aqui meia hora para a gente falar de Deus? Muito pouco tempo. Mas nós podemos ter uma noção desse Deus que é santo.